Vamos lá, sexto ano. Eu sou o professor João Paulo, certo? E eu vou ficar com vocês em matemática. Sou professor de matemática e acredito que a gente vai se dar muito bem aí nos próximos anos, quando começar as aulas presenciais, né? E eu venho com vocês entrar com o assunto de frações. Eu acho que vocês já viram frações no quinto ano, no quarto ano, e a gente vai estar revisando, entendendo alguns conceitos, e depois a gente vai discutindo, né? Discutindo sobre algumas atividades. Eu coloquei algumas atividades para vocês, certo? Essas atividades vocês vão se basear nesse vídeo para poder responder. Então, gente, vamos embora saber o que é fração. Uma fração é uma parte de um todo. Como assim, professor, uma parte de um todo? É como se eu pegasse assim, uma pizza, e vou dividir essa pizza em 8 pedaços iguais. Deixa eu ver se a minha fica bonitinha. Olha, eu dividi essa pizza em 8 pedaços iguais. E se eu chegasse e comesse 2 pedaços de pizza? Ou seja, eu tirei uma parte de um todo, né? O todo quem seria? Seria a pizza, né? Dividido em quantas fatias, gente? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A pizza foi dividida em 8 fatias. E eu comi quantas? 2 fatias. Então, essa daqui é uma fração que representa o total de fatias de pizza que eu comi. A fração 2 oitavos. Difícil não, né? É fácil. Onde o meu 8, que é o que fica embaixo, é o meu denominador. E o que fica em cima se chama numerador. Pra gente, vocês anotem isso aqui direitinho, numerador e denominador, que vai usar bastante nas atividades. Agora, se eu pedisse, qual fração da pizza sobrou? Aqui foi a fração da pizza que eu comi. E qual a fração da pizza que sobrou ainda, restou? É só pegar o resto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria 6 oitavos. Por que oitavos? O que fica embaixo é sempre o total de vezes que foi dividido esse todo. Difícil não, né? Fácil. O conceito de fração é muito fácil. Logo na primeira questão, eu deixei um exemplozinho aí. Exatamente esse que eu fiz. Peguei uma pizza ou uma figura que estava dividido em 8 partes. Aí era para representar por meio de uma fração a parte pintada. A parte pintada seria esse 2, representei por 2 oitavos. Essa foi a primeira questão da atividade do dia 5 que eu deixei. Ok? Eu vou apagar aqui que eu vou explicar a segunda questão. Vou pegar o papel aqui. A segunda questão eu já fiz ao contrário. Eu deixei uma fração para vocês representassem a partir de uma figura, essa fração. Eu deixei como exemplo a fração 2/3. A fração 2/3. Representei por meio de uma figura. Tenho que dividir essa parte em essa figura em 3 partes iguais. Por quê? Porque o meu denominador é 3. Se é 2/3, então está pintado 2 partes. Certo? Professor, mas precisa ser só círculo? Não, pode ser qualquer outra figura. Eu poderia ter representado por meio de um retângulo. Dividir o retângulo em 3 partes e pintar apenas 2. Ou de qualquer outra figura. Poderia ser o que mais? Deixa eu ver aqui. Não, isso... pode ser que dê certo. Dividir em 3 partes iguais. E aqui seria a fração 2/3.
E aí fica a critério de vocês. Esse aí foi o exemplo da questão 2. Tem a letra A, B, C, D e E na questão 2 para vocês representarem dessa forma aí. Tem um exemplo que é bem fácil. E continuando com o assunto de frações, vamos complicar um pouco. Comecei a falar sobre frações equivalentes. Frações equivalentes. E o que é uma fração equivalente? É uma fração que ela é originada de outra. Como assim, professor, originada de outra? Há um exemplo. Eu tenho uma fração 2/3. A mesma fração que eu tinha usado anteriormente. Essa fração 2/3, ela pode ser representada de outras formas, né? E quais são essas formas? Eu vou multiplicar aqui. Suponha que eu multiplique o numerador por 2 e o denominador por 2 também. Sempre a multiplicação tem que ser por números iguais. Por que números iguais? Porque senão não vai ser uma fração equivalente. Se aqui é por 2, aqui também tem que ser por 2. Se aqui é por 3, aqui embaixo também tem que ser por 3. Então eu vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Então, da fração 2/3, eu consegui originar a fração 4/6. E essa fração é equivalente a essa. Mas como é que eu devo saber isso? É só observar. Se eu posso transformar essa fração nessa fração novamente. Como assim? Eu tenho uma fração 4/6. Será que eu consigo transformar ela na fração 2/3 novamente? Se eu multipliquei aqui em cima, basta apenas eu dividir. 4 por 2, 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então, essas frações são equivalentes. Poderia pegar outros exemplos? Posso, professor? Poderia multiplicar por 3, por 4, por 5, por 6? Pode. Fica a critério de vocês aí. Eu deixei um exemplo. Tem as alternativas aí, A, B, C e D, para vocês fazerem do jeito que quiser. Encontrar outras frações equivalentes. Vou botar outro exemplo aqui, fração equivalente. Se eu pegar essa fração, 8/12. Eu quisesse outra fração equivalente a partir dessa daí. Vamos dividir? Dividindo aqui por 4 e aqui por 4. Eu posso dividir 8 por 4 e 12 por 4, já que são múltiplos de 4. 8 dividido por 4 dá 2. 12 dividido por 4 dá 6. 6 não, né? 3. Então, a fração 8/12 pode ser representada por 2/3. O professor poderia dividir por outro número, multiplicar? Poderia. Tanto faz você dividir como multiplicar. Então vamos lá. Então vamos lá. Se eu pegasse a própria fração 8/12, eu poderia dividir ela por 2 e por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 12 dividido por 2 dá 6. Formaria outra fração equivalente. Certo, pessoal? Então fica aí. A questão 3, vocês vão dar a resposta de algumas frações equivalentes. Ok? E vamos discutir um pouco a questão 4. A questão 4, ela é para transformar uma fração em números decimais. E como é que eu faço isso, professor? Eu deixei a fração aí como exemplo. A fração 1/2. Para eu poder transformar ela em números decimais, basta dividir. Por que dividir, professor? Toda fração eu posso representar ela por meio de uma divisão. Sempre eu divido o numerador pelo denominador. Ou seja, ficou aqui 1 dividido por 2. E 1 dividido por 2 é 0,5. Eu não sei fazer isso. Como é que faço? Se não tiver com auxílio de uma calculadora, você
monte a continha. 1 dividido por 2. Não dá para dividir por 2, não dá porque é menor. O que é que eu faço? Acrescento 0 e 0 e vírgula aqui. Eu pego agora 10 dividido por 2, que dá 5. 5 vezes 2, 10. Para chegar em 10, nada. Cheguei no mesmo resultado. Então, para transformar uma fração em números decimais, é só dividir o numerador pelo denominador. Vamos para outro exemplo. A fração 3/4. Eu quero que transforme ela em números decimais. Então, eu vou dividir, né? 3 por 4. Como é que eu faço aqui essa continha? Eu vou pegar 3, não dá para dividir por 4, acrescento 0 e 0 e vírgula aqui. Certo? 30 dividido por 4, 7, que é o mais próximo, né? 7 vezes 4, 28. Para chegar em 30, resta apenas 2. Dá para dividir 2 por 4? Não, mas eu tenho que continuar essa continha aqui. Então, acrescento 0 novamente. Não precisa colocar mais 0, não. Porque aqui é só para continuar a conta. Só precisa no começo. 20 dividido por 4, 5. Então, 5 vezes 4, 20. Para chegar em 20, resta nada. Então, a representação dessa fração 3/4 em números decimais é 0,75. Fácil? É fácil. Se ficar difícil, basta apenas praticar. Vamos ver a questão 5. A questão 5, eu falo de comparações de frações. Vocês vão usar, não sei se já viram, o símbolo de maior que, menor que e o símbolo de igualdade. Esse aqui é o maior que, menor que, e aqui é o símbolo de igualdade que a gente sabe aí, né? Que é igual, uma coisa é igual a outra. Usa bastante. Maior que, eu simbolizo uma coisa que é um número que é maior do que o outro. Um exemplo, eu posso dizer que 5 é maior do que 3. Tô certo? Tô, né? 5 é maior que 3. Eu posso dizer que 1 é menor do que 4. 1 é menor do que 4. Eu posso dizer que 2 é igual a 2. Certo? Só que nas frações, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que transformar ela primeiro em números decimais para poder saber se ela é maior que, ou menor que, ou se ela é igual. Exemplos? Vamos lá para exemplos. A fração 3/4. Vamos comparar aqui. Deixa até como um exemplo. 3/4 e 5/8. Como é que eu posso saber se essa fração é maior, menor ou igual a essa? Vamos dividir. A fração 3/4, a gente viu que ela era igual a 0,75. E quanto é que vale a fração 5/8? Vamos lá dividir? 5/8. Acrescento 0, 0 e vírgula aqui. 50 dividido por 8, o mais próximo é 6, né? Porque 6 vezes 8 é 48. Para chegar em 50, resta 2. Acrescento 0. 20 dividido por 8, o mais próximo é 2. Porque 2 vezes 8 é 16. Para chegar em 20, resta 4. Acrescento 0. 40 dividido por 8 é igual a 5. 5 vezes 8, 40. Acabou aqui. Então, essa fração 5/8 é equivalente a 0,625, que é o número menor do que 0,75. Então, 3/4 é maior que 5/8. Deu para entender? Viu, né? Muito fácil. E quando é que ela é igual? Vou colocar um exemplo aqui. A fração 3/3 e 1.
eu posso dizer aqui que ela é igual. Por quê? Lembra que eu disse que toda fração a gente pode representar por meio de uma divisão? E se eu pegar 3 e dividir por 3, vai ser igual a 1. Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, a fração 3 inteiros, que a gente chama de 3 inteiros. 3 inteiros é igual a 1. Certo? Difícil não, né? Aí tá as questões de A a G para vocês fazer na questão 5. Certo? Vamos discutir um pouco sobre a atividade do dia 6. Eu coloquei aqui um resumo, já falando sobre transformar uma fração em números decimais, para vocês entenderem melhor. Na primeira questão, eu pedi que vocês reescrevessem essas frações em ordem crescente. Como seria isso? Você escrever as seguintes frações aqui: 3 quintos, 3 quartos, 1 meio, 4 quintos e 4 décimos. Para poder escrever em ordem crescente aqui, basta apenas sair dividindo elas, transformando para números decimais, né? Porque só assim a gente vai ter uma ideia de quem é maior, de quem é menor, e colocar em ordem crescente. A ordem crescente é aquela do menor para o maior. Na questão 2, vai usar esse mesmo raciocínio, porque está pedindo quem fez o maior número de exercícios. Então vocês também vão dividir, transformar a fração em números decimais para poder conseguir resolver. A questão 3 também quer saber quem acertou mais, quem acertou menos. Tem uma situação para vocês lerem e entender melhor. Na questão 4 também é da mesma forma. A questão 5, ela quer que transforme, coloque uma fração, uma reta numérica. E como é que eu posso transformar uma fração, botar ela numa reta numérica? Um exemplo, o que é reta numérica, professor? É parecido com a régua, certo? Faça de conta que isso aqui seja uma régua. Eu quero representar a fração 1 sobre 2, a fração 3 quartos e a fração 5 sobre 2 nessa reta numérica. Como é que eu posso representar? Lembre que eu disse que a fração 1 sobre 2 é igual a 0,5. A fração 3 quartos é igual a 0,75. E a fração 5 sobre 2 é igual a 2,5. Aqui eu não fiz a conta, mas eu faço aqui para vocês entenderem. Olha, 5 eu posso dividir por 2? Posso. E dá 2 e resta 1. 1 eu posso dividir 2? Não. Quando não pode, nesse caso, eu acrescento 0 e uma vírgula aqui. Não coloque 0 e vírgula não. 10 dividido por 2 dá 5. E resta 0. Então dá 2,5. E para eu representar aqui nessa reta numérica, a fração 1 sobre 2 vai estar mesmo aqui no meio, né? Entre 0 e 2. Então, eu coloco aqui, ela aqui. Eu tenho que saber quanto equivale ela em números decimais para poder representar na reta numérica. A fração 3 quartos, ela está no meio dessa daqui, ó, porque é 0,75. Então, a fração 3 quartos é representada aqui. E a fração 5 meios é 2,5. Ela está aqui, ó, na metade. Difícil? Não, é só voltar o vídeo e tentar entender novamente. E na sexta questão também se resolve da mesma maneira. Vamos ver outra aqui. Na atividade do dia 7, eu deixei também alguns exemplos e de soma de frações, que eu vou falar no outro vídeo sobre esse assunto, certo? Então ficou claro, gente, não é difícil, basta apenas praticar, e no próximo vídeo eu vou discutir a outra atividade, ok? Se tiver dúvida é só voltar o vídeo ou tentar procurar outros vídeos que esclareçam melhor, ok? Obrigado.